Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, eu gostaria de falar um pouco sobre as coisas que eu aprendi que eu gostava aqui na Alemanha. Eu sempre gostei de fazer trabalhos manuais, eu sempre gostei de criar, de fazer trabalhos à mão. E aqui na Alemanha, quando estávamos construindo a nossa casa, construindo e reformando, porque na Alemanha você não encontra pedreiros, pintores, você não encontra. Não tem essas profissões assim, não são assim tão fáceis como no Brasil. Então aqui os homens, as mulheres, eles aprendem tudo na escola. E nas lojas de matéria de construções tem tudo, assim, as coisas são muito mais fáceis para que você possa construir, para que você possa consertar, que você possa fazer. Então, os alemães, como eles são muito práticos, e o alemão não gosta de depender de ninguém. O alemão gosta de ir lá, fazer e pronto. O alemão, pelo menos os alemães que eu conheço, a minha convivência de 20 anos de Alemanha. Eu só estou querendo falar a minha convivência, que cada um tem o seu lado, cada um tem a sua experiência. Eu estou falando da minha experiência. E eu gostei, comecei a fazer trabalho, fazer vasos de cimento. E eu fiz muitos vasos de cimento. Gente, eu sou um pouquinho exagerada quando eu estou fazendo algo. Então, se eu estou fazendo alguma coisa que eu gosto, então eu começo a fazer aquilo demais. Eu faço e eu fiz muitos vasos. E foi assim uma ideia. Como estava fazendo a reforma, então o meu sogro, ele participou muito dessa reforma. Ele, do jeito dele, da forma dele. Ele fez do jeito dele, sabe? Eu tinha muitos vídeos dele, muitas fotos dele. Bom, e sobrou cimento. Tava um cimento lá de mais de 10 anos. Um cimento bem antigo lá, de uma parte lá. E a qual ele tentou usar, mas não deu certo. E tinha alguns que estavam mais embaixo. E esse cimento dava, ainda estava um pouquinho, não estavam duros, ainda estavam soltos. Aí eu comigo mesmo, estava muito estresse, era muito estresse mesmo. Então eu sempre gostei, assim, quando eu estava muito assim, de muito estresse, eu gosto de fazer algo para relaxar, eu gosto de criar algo. Tanto quadros, eu gosto de pintar quadros, eu tenho alguns quadros pintados, desenhados, uns rabiscos desenhados eu tenho. E o vaso de cimento, e as coisas, escultura de cimento. E aí eu fui na internet e vi um vídeo de um vaso de cimento. Ali já, a minha cabeça assim, sabe, a criatividade já veio assim a mil. E eu passei a criar muitos vasos. Criei muitas coisas. Coisas que eu nunca tinha visto na internet. Eu comecei a criar. Eu consegui fazer um vaso em formato de orelha, um vaso em formato de boca, um vaso em formato de orquídea, que sou apaixonada por orquídea. Eu tirei a folha da orquídea e no vaso, na hora que estava fazendo o vaso, o cimento estava ali fresco, eu pegava a folha da orquídea e prensava ali, né, no cimento ainda fresco. E aí eu fiquei fazendo aquilo. Deixei ali por 2 ou 3 horas. Quando eu vi que estava já começando a endurecer, eu peguei aquela moldura que estava ali, mas tudo com pano, tá? É tudo ali com pano. Eu peguei aquilo ali. Gente, eu não sei como eu conseguia fazer aquilo, tá? Hoje eu fico me perguntando como é que eu conseguia criar aquelas coisas naquele momento da minha vida. Eu peguei aquele vaso
e fiz como se fosse uma bola. Gente, ficou tão lindo, ficou muito lindo mesmo este vaso em formato de orquídea. Esse vaso eu dei de presente, eu sempre gostei de presente, e aí eu presenteio muitas pessoas. E este vaso eu presenteei, dei para a minha igreja, para que a minha igreja arrecadasse dinheiro, fundos, para ajudar outras pessoas. E eu tenho alguns vasos em casa. Tem uma cliente que, quando ela viu os vasos, ela comprou vários vasos na minha mão. A filha dela comprou vários vasos na minha mão. Depois eu vou falar desta cliente que não se tornou uma amiga, tá? Mas assim, é um pouco mais próxima. Eu vou à casa dela de vez em quando, ela na nossa casa de vez em quando. E eu vou falar outro vídeo, falar sobre ela, mas esse vídeo de hoje é sobre você saber criar. E naquele momento, daqueles vasos de cimento da qual eu estava fazendo, meu marido também achou uma forma que fosse possível também a gente ganhar dinheiro. Ainda mais naquele momento que estávamos fazendo reforma, né, construção, e tudo é muito caro. E não é porque a pessoa mora na Alemanha que a pessoa é rica. Que se ganha em euro, se paga em euro. A vida é normal como em qualquer lugar. Todo mundo paga imposto, todo mundo tem suas dificuldades. Mas é com a gratidão e muitas vezes com um sorriso que a gente vai superando as coisas. E ele via daquele trabalho uma forma da gente também ganhar dinheiro. Então, além de eu fazer os vasos e doar para as igrejas, eu também fazia vasos e a gente vendia. E frequentei, um pouco antes do corona, uma grande feira de produtos feitos à mão. Produtos. E assim, gente, eu fiquei tão feliz. Foi muito feliz mesmo. E o nosso estande foi muito bonito. De vários produtos de vasos de cimento, vários tipos de vasos, formatos, cores. Eu gostava de pintar à mão também, eu não gostava de passar tinta spray, eu pintava eles à mão. E ganhamos dinheiro com aquilo. Não foi muito, mas de uma certa forma nós ganhamos dinheiro naquele período. E quando chegou o Covid, também foi possível também vender alguns vasos, porque como meu marido havia colocado também na internet, então algumas pessoas se interessaram e compraram para colocar no jardim. E eu tenho alguns vasos de cimento até hoje no nosso jardim e eles não explodiram, apesar de fazer menos 5 graus, menos 3 graus, de nevar, de congelar, eles estão ali intactos. Então, o vídeo de hoje é: explore tudo aquilo que tem dentro de você. Se você gosta de fazer algo, se você quer fazer algo, faça, deixe fluir, deixe acontecer. Eu deixo acontecer muitas coisas, assim, eu tenho vontade de fazer, assim, coisas manuais. E agora eu estou deixando acontecer, deixando fluir esta vontade de fazer vídeos pelo YouTube. Fazer vídeos e mandar, e enviar para vocês, falar um pouco da vida na Alemanha, das conquistas, dos sonhos. E esse momento que eu fiz, os vasos de cimento, as esculturas de cimento, foi um momento muito forte da minha vida. E eu acho, não tenho certeza, que todos os momentos da minha vida, eu sempre quis deixar uma marca registrada, eu sempre deixei algo ali.
eu vou falar com vocês sobre outros vídeos, outras coisas que eu gosto de fazer. Mas nessa parte dos vasos de cimento, com a terapia que eu fiz durante muito tempo, quando falava sobre os vasos, ela falou que nesse momento dos vasos, era um momento que eu estava muito dura, era um momento que eu estava decepcionada com tantas coisas. E a minha decepção era tão grande, com tantas coisas que aconteceram na minha vida, que eu coloquei tudo ali no cimento, no concreto. Interessante, né? Tudo que de duro, de forte, eu coloquei na massa de cimento, ali no concreto, nas esculturas. É isso. Então, deixe fluir, deixe aquilo que está acontecendo dentro de você, solte. Solte. Se você tem vontade de fazer escultura, se você tem vontade de fazer quadros, e olha, gente, a internet está aí. Se você tem vontade, tem algum dom, se você tem algum dom, gente, não esconda os seus dons, não esconda. Foi Deus que colocou tudo isso dentro de você. Solte esses dons. Tem sempre alguém à procura de algo que você tem para oferecer, tá bom? Beijo no coração de todos vocês, fique com Deus. Tchau!